Oi, oi! E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, assim como eu. E desde já eu peço a você que curta os nossos vídeos, as nossas entrevistas aqui no nosso canal no YouTube do É Sério? Podcast. Algumas pessoas me perguntam, Fabiola, por que é sério? Uma conversa que eu tive com uma amiga um tempo atrás, a gente conversando sobre um novo projeto que eu queria colocar adiante. E aí eu disse, que tal um podcast? Ela, é sério? Aí eu disse, é. Então ficou esse nome. E tem sido muito feliz a escolha. Eu tenho recebido pessoas incríveis aqui para conversar sobre tudo. E se você ainda não segue a gente, não segue o canal do É Sério, aproveita agora. Curte, compartilha, comenta, ativa as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo atualizado. Lembrando a você que nós também estamos nas plataformas de podcast que estão aparecendo aqui na sua telinha, tá certo? Gente, olha só que bacana. Minha entrevistada de hoje, eu já venho tentando conversar com ela há um tempinho, já acompanho o trabalho dela nas redes sociais e eu tenho percebido que cada dia que passa ela tem se tornado uma figura política extremamente importante, mas principalmente social, nessa área do social. E foi por isso que eu quis trazê-la aqui. Ela é mãe da Maria Helena, ela é pantaneira, ela é empreendedora desde os 17 anos e ela é, sabe quem? A nossa primeira dama. E vai conversar conosco agora, Marina Candia. Oi, Marina! Oi, é um prazer estar aqui com você. Hoje você estava falando que eu estou fazendo um projeto social para levantar outras empreendedoras e estar aqui com você, né, como empreendedora social no meio da comunicação, também é um privilégio, né? Então, todas as minhas andadas aí por Maceió, eu tenho conhecido mulheres incríveis e hoje também eu estou muito feliz de estar aqui com você e deu certo as nossas agendas. Que bom. Eu tenho muito receio, né, de participar, porque eu tava falando pra você agora, eu falo demais, né? Então somos duas. Aí eu falo, meu Deus do céu, aí eu não posso ir nos podcasts porque eu falo demais, aí acabou que eu me senti assim também mais segura, né, com o tempo, né, na política, e agora eu tô aqui para poder conversar com você. Que bom, eu compartilhar fico muito um pouco, feliz. né? Vamos conversar aí uns 35 minutos, 40 minutos. Ai, cuidado, que comigo é 1 hora. Nossa! Eu não tenho tempo ruim, não. Marina, vamos conversar, vamos fazer tipo um roteirinho aqui pra gente conversar. Certo. Eu falava agora há pouco que você tem se destacado bastante nessa questão social. Sim. O Saúde da Gente é um programa incrível que tem números espetaculares já para mostrar para a população de Maceió e para o mundo todo. Como foi que começou essa história? Bom, o Saúde da Gente, na verdade, eu decidi estar à frente do Saúde da Gente depois de um mês visitando o programa. Então, quando o Jota fez o lançamento do programa, né, que a gente fala na infraestrutura, mas deu ordem de serviço. Eu não participei porque eu não estava ativa naquela época, eu não me sentia preparada, né? Então, assim, até para ir às ruas, eu tive que me preparar, né? Eu tinha essa vontade, mas era aquilo que toda mulher a gente tem essa mania de, às vezes, diminuir até as nossas próprias ideias. Então eu ficava, ai não, será? Vamos julgar, aquele medo mesmo que qualquer pessoa tem. Então, então vou ficar aqui, porque eu só sou boa mesmo como empresária, né, empreendedora. Mas aí com o tempo, quando começou o Saúde da Gente, eu falei, meu Deus, que projeto incrível. Quando eu vi, até nos stories do Jota mesmo, ele nem tinha comentado nada comigo. Mas já era uma promessa de campanha, né? Formato de mutirão para atendimento mais rápido e dinâmico, principalmente nas áreas mais remotas de Maceió. Então, quando começou, eu achei incrível tudo. E o secretário de comunicação da época falou para mim, olha, a gente está tendo me ligou, eu não participava de nada, basicamente, falou assim, olha Marina, a gente está tendo algumas dificuldades nessa primeira semana do Saúde da Gente, porque eu já tinha comentado com ele, que eu vi, que eu achei incrível e tudo. Nossa, eu sou o maior fã do meu marido, tá? Tudo que ele faz, Que bom, vai assim. Aí eu falei, nossa, que incrível, tá? E foi a ideia do JHC, né? E aí o secretário falou, olha, a gente tá tendo um pouco de dificuldade
E será que você não consegue ir lá? Porque, assim, o Jota ir lá já não chama mais tanta atenção, né? Se você for, as pessoas vão prestar atenção porque você nunca apareceu. Vai lá, dá uma volta, só pra você entender a dinâmica. E eu toda nervosa, ai meu Deus, e agora? Vai lá só pra você conhecer, faz um vídeo convidando. Na época, a tenda principal tava no Jacintinho. E realmente as pessoas achavam... Foi muito perto, assim, logo depois da pandemia. Então, muita gente achou que era tenda de vacinação. Que lembrava um pouco, até porque o formato era igual. Então, aí, não, vai lá ver que você consegue. Tá, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu vi aquela estrutura, praticamente uma estrutura de uma clínica gigante, assim. Muito bem estruturado, muito limpo, incrível, assim, tipo, muito bom. Ar-condicionado, tudo incrível mesmo, sabe? Aí eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a promover. Aí eu falei nas redes do Jota, entrei ao vivo, né, nas mídias sociais dele. E depois eu fiz um vídeo, um Reels, né, pro Instagram. Deu certo. Bombou. Bombou. Porque o povo falou, mas gente, que ela nunca tinha visto, tinha gente que nem me conhecia. E aí começou a bombar. E eu gostei. Porque quando eu cheguei lá, eu senti o carinho das pessoas. Eu pude estar perto, sabe? Conversando mesmo. Então, o pessoal... que não me conhecia. Então, eu praticamente estava ali de coordenadora do programa, porque eu ficava com a camiseta e na época não tinha ninguém para me acompanhar, não tinha equipe nenhuma. E aí eu ficava ali atendendo. Foi com a cara e a coragem. Cara e a coragem. Todos os dias eu estava lá, atrás da mesinha, às vezes eu até fazia cadastro, ajudava uma coisa ou outra. E aí eu comecei a ver outras necessidades que o programa tinha. Então eu consegui, com o secretário de assistência social, mandar CAD único para lá, porque muita gente achava que era de CAD único. Sim. E aí a gente conseguiu implementar várias outras coisas, como eu falei, nossa, precisa de uma farmácia para a pessoa já sair com o medicamento, porque se ela tiver que sair daqui para ir para o posto para pegar, também dificulta. Então, assim, vamos fazer todas essas junções, sabe? Então, foi muito interessante por causa disso. E aí foi aquele boom, eu me senti à vontade para falar e comecei a ir para Saúde nas Grotas, que é mais uma vertente de saúde da gente. Comecei a subir grota, descer grota e atrás. É um dos segmentos da Prefeitura Municipal que mais tem chegado à população, né? A gente sabe que são aí 12 secretarias, ou 12 ou 13 secretarias, mas a parte da saúde está alcançando também números expressivos, né? Sim, um dos principais, assim, fatores que fizeram a gente ir para primeiro lugar na atenção primária entre as capitais do Nordeste, que a gente estava, Maceió estava em último praticamente, e sempre brigando ali no último lugar. Então, o que fez a gente pular muito rápido foi o Saúde da Gente. Isso. Então, você chega lá na fonte mesmo, ali na raiz do problema e tentar consertar logo dali da base. Exatamente. Então, assim, o cuidado que a equipe tem, o carinho, a forma humanizada de atendimento, isso muda muito. Então, assim, o diferencial as pessoas falam, o diferencial do programa Saúde da Gente são os números. Não, o diferencial é porque a pessoa vai lá e ela toda vez, às vezes é a terceira vez que ela está participando da Saúde da Gente, porque tem muito, agora a gente está recebendo muita gente do interior. Nossa. Que vem pra cá. Exato, porque a gente começou a colocar especialidades. Por exemplo, tem alergopediatra. Aí sexta-feira, que eu não nunca tinha. vi isso. Exato. Olha, eu tô com o quê? Com 26 anos já como jornalista, eu nunca vi essa especialidade em programa político nenhum, assim, assistencial, né? Sim, aí tem, eu coloquei uma das melhores médicas aqui de Maceió, ela topou, porque o Saúde da Gente também é uma missão, né? Para todos os profissionais que estão ali. Aquilo ali é um propósito, eu gosto de falar isso. Então não é para qualquer um. A pessoa que está disposta a sair todos os dias, pegar o carro, ir para a periferia, né? Às vezes em lugares remotos, de difícil acesso, para fazer um atendimento com um sorriso no rosto, então é para quem realmente quer. Então eu consegui uma profissional que topasse, né? Essa empreitada, né? Essa loucura. E então tá dando super certo. Aí tem oftalmologista, então imagina, com aquelas máquinas de oftalmologia. Já descobre catarata, glaucoma, sim, tudo. E então assim, a gente quer ampliar mais, principalmente nas especialidades, que é onde a gente tem mais dificuldade dentro do SUS, né? Porque, para quem não sabe, a saúde ela é uma parceria, né? Entre município, estado e Brasil federativo, né? Então assim, para que tudo isso aconteça certinho, precisa todo mundo estar alinhado, né? E a gente tem muitas dificuldades hoje.
Então, a nossa parte como município a gente está fazendo, né? Então, o que eu acho mais incrível do Saúde da Gente, 1 ano de programa e eu ainda me surpreende muito, né? Eu quero até convidar para quem está assistindo a gente agora, amanhã vai ter exames clínicos, né? Então, tem um laboratório lá até as 9 da manhã que vai estar colhendo, né, sangue. Então, a pessoa tem acesso pelo celular ou até mesmo, eu não tenho acesso à internet. Você pode buscar no posto o seu resultado uma semana depois ou pelo celular mesmo. Praticamente, porque a gente tudo tem dados, né, dentro da saúde da gente. Então, 97% dos pacientes acessam pela internet o resultado. Então, Gente, 97% é um número significativo. Exatamente. Né? E aí uma pergunta que eu faço, por exemplo, tem uma ação do Saúde da Gente, vamos pensar em nós mulheres. Eu chego lá, faço o meu cadastro, aí lá eu vou poder ter aferição de pressão, glicemia, o obstetra, no caso se tiver, o ginecologista. Ela pode passar por todas as especialidades? Sim, a gente é assim. Saúde da mulher, ela chega, vai direto para uma enfermeira, afere pressão, tudo, glicemia, faz todo o trabalho e aí a ficha dela entra para ela começar a fazer a triagem. Então ela começa fazendo citologia. Maravilhoso. Tem clínica particular que é super difícil a gente encontrar esse serviço. Lá é todos os dias, tá? Todos os dias tem citologia no Saúde da Mulher. Então ela começa pela citologia. Depois ela vai para ginecologista, depois ela vai para uma clínica geral. Então aí, se ela precisar de alguma coisa, ela já pega a farmácia e termina na vacinação. Nossa, gente. Então ela já sai pronta. Então assim, é um check-up da mulher, sabe? Então ela precisa, às vezes ela tem uma reclamação de alguma coisa, ali ela resolve. E ali mesmo é encaminhada, né, pelo sistema, as meninas conseguem marcar se você precisar de mais algum tipo de exames. Então isso é interessante. E aí no Saúde da Criança, começa também essa mesma triagem. Lá é super animado, tem brinquedos, elas ficam ali brincando com a gente. E aí começa a enfermeira, aí vai pro pediatra, clínico, vacinas, farmácia, oftalmologia e pode ir embora. Aí é bem rápido. Então às vezes essa mãe que ia ter que pegar um ônibus, ir para um posto para ter uma consulta com o clínico, para depois ir para um oftalmologista, para ser encaminhado para o oftalmologista, para depois... Então assim, a gente já resolve tudo. Então a gente está zerando muitas filas, né? Que antes a gente tinha porque realmente é cansativo, né? E não, agora você tem que tirar sangue. Agora você tem que ir para outra parte, agora você tem que buscar seus remédios. Isso até desestimula a pessoa a cuidar da saúde, do bem-estar dela, né? Porque ali não é pronto atendimento. Então, assim, o paciente que está chegando ali, ele não está com uma dor, ele não está com uma queixa. É aquela atenção primária, vamos dizer, aquele exame de rotina, para saber se está tudo bem, né? Então, assim, a gente faz isso para ir acompanhando. Então, o que é mais interessante também, tudo, ela já entra com o cartão SUS, já consegue resolver. E assim, a mãe chega lá, aí a filha tá ali brincando, esperando, ela já vai no CAD único, se ela tá precisando de uma atualização. Que também é onde é que elas pedem, às vezes trabalham. Eu vou ter que ir lá na central do CAD único resolver, vou ter que ir por um CRAS. Ela já resolve tudo ali. Já vai tudo no mesmo Exatamente. lugar. Então é muito legal. Então hoje você é embaixadora desse projeto, né? Sou. E é idealizadora, gente, de mais um outro projeto que também tem dado o que falar, né? Que é o Banco da Mulher. Eu tenho acompanhado as redes sociais municipais e as da Marina também, porque pequenas empreendedoras, mulheres que sustentam suas famílias, que têm um dom de fazer um bolo, de fazer, sei lá, mexer com essências, qualquer coisa que ela pense em fazer, né? Montar o próprio negócio, esse banco ajuda. Olha que bacana. Na verdade, o Banco da Mulher, ele veio, no início, era um programa social e hoje a gente já entendeu que ele é muito mais amplo que isso. Virou econômico já, né? Exatamente, movimentou a economia da nossa cidade, né? Então, porque elas foram às compras, né? Tanto em várias lojas, em tudo que você imaginar de todos os setores, 80 mulheres, né? A gente fala que é crédito até pela autoestima dessa mulher, né? Ela não é um auxílio, né? Que nós estamos dando. Elas não precisam pagar isso de volta, mas a gente fala crédito porque é aquele primeiro momento que ela faz. É um empurrão, né? É um empurrão, exatamente. Então, assim, elas são, por exemplo, elas têm 1 ano de assessoria do Sebrae
totalmente gratuito para elas. Então, assim, elas têm todo o amparo, não é só então, o crédito e pronto. Então, como microempreendedoras, elas têm um amparo. Eu quero abrir uma MEI, não, agora eu quero investir nas mídias sociais. Tudo ela consegue pelo Sebrae, até que no Sebrae mesmo, aqui em Alagoas. Então, assim, foi uma parceria de sucesso, né? Na verdade, quando surgiu a ideia do Banco da Mulher, eu sugeri essa ideia para o Jota, mas em formato de banco mesmo, de crédito, né? Porque eu lembro que foi uma virada de chave na minha empresa quando eu peguei o meu primeiro crédito. E aí, eu sei que muitas mulheres não têm essa oportunidade de conseguir um crédito. É mais complicado, não sei porquê, ainda tá assim. Mas quando se tem uma oportunidade como essa, tem que agarrar mesmo. Exatamente. Então, assim, eu sei da dificuldade da empreendedora, né? Porque eu vivi muito isso. Então, elas têm a vontade, mas elas não têm a oportunidade. Mas comigo foi diferente, eu tinha uma oportunidade, né? Minha família, graças a Deus, tinha uma condição financeira boa, então meu primeiro crédito foi com meu pai. Então, assim, o Jota é o pai, exatamente. Então, assim, o meu primeiro crédito foi com ele, eu tive que, né? O meu até hoje, viu? Até hoje, de vez em quando, eu pego um crédito lá com o meu. Eu tô tentando um crédito, agora não tá saindo, né? Com o banco do meu pai, mas tirando isso, então eu falei, Jota, você precisa olhar para elas, porque ninguém tá olhando. Assim, a gente fala muito de programas sociais, de auxílio, mas e daquela que está empreendendo? Quem é que tá olhando por elas? Porque eu sei da dificuldade. Então, assim, nada na vida, isso eu aprendi com meu pai, nada é mais digno do que o trabalho. Isso. Nada E já tem até uma frase, né, que diz que o trabalho dignifica o homem, né? E entenda-se homem, ser humano, né? Isso é muito importante. Tem coisa pior do que você ficar olhando para o teto, eu não vou sem mentir pra perspectiva, sem esperança. Que o empreendedor, ele todos os dias ele pensa em desistir. Que eu já fui empreendedora, porque é muito difícil, é muito burocrático, as oportunidades são escassas, a concorrência é grande. Então, cada dia as mídias sociais elas mudam, então você tem que se adaptar. Então, eu acho assim, eu fiz visitas a mais de 10 mulheres empreendedoras aqui de Alagoas, umas contempladas e outras já grandes, enormes. Sim. Todas passam pelas mesmas dificuldades, né? Às vezes não tem um incentivo dentro de casa, às vezes tem uma filha, então isso dificulta. A gente olha para essa empreendedora porque a mãe ela é múltipla tarefa, né? Então a gente está ajudando aquela mulher que às vezes está em casa, cuidando da sua filha, e também podendo empreender. A autoestima, eu acho que melhora bastante. Ela se sente útil para a sociedade, ela se sente útil como pessoa mesmo, né? Sim. Se valoriza. E assim, foi o que o Jota falou. Eu acho que olhar para o próximo e poder dar uma oportunidade, isso dentro da política não tem nada melhor. Então assim, a gente não quer que ninguém dependa da gente, nem do município, nada. A gente só está falando para ela que o município acredita no trabalho dela, que elas mudam a história desse município, porque nada movimenta mais o município do que empresas. E hoje 78% das empresas de Maceió são microempresas. Nossa, e a gente acha que são grandes fábricas e tudo mais. Só que não adianta. Quem dá o emprego no dia a dia é o mercadinho, é a loja de roupa. Então, assim, isso que, se um gestor entender a importância de todo esse movimento, né, é isso que faz a cidade pulsar, né? Por exemplo, quando eu gosto muito de contar essa história, nas eleições tinha candidatos que colocavam muitas, como é que eu posso dizer, propostas, né? Sim. E aí teve um que falou, eu vou trazer um distrito industrial para Maceió e vou gerar 10 mil empregos. Mas já temos tem que melhorar. Exatamente, mas como é que você vai gerar 10 mil empregos? Porque, desculpa, gestão não gera emprego. Quem gera são os empresários. Então você precisa estar alinhado com os empresários. E hoje uma fábrica com inteligência artificial, com a tecnologia, uma fábrica gigante, ela roda com 40 funcionários, 30, 10. Você está entendendo que atende uma demanda grande. Quem gera emprego hoje, Marcelo, são restaurantes, hotéis. Então, são serviços, né? A gente precisa de pessoas capacitadas. Então, assim, hoje a gente olha para o empreendedor como uma joia rara da nossa cidade. Então, hoje a gente está pegando aquela mulher, né, que quer trabalhar, só que às vezes não tem uma oportunidade, ou não tem tempo, ou não pode,
mas que o município está falando, não, você pode, você consegue. Hoje tem as mídias sociais que elas estão aprendendo junto ao Banco da Mulher. O Banco da Mulher dá todo esse suporte. Né? Para quem quer começar agora. Da ideia que está no papel até o executar, passando pela questão de divulgação do que ela está produzindo. Exatamente. Ou esse fomento para quem já estava precisando só de mais um empurrãozinho ali, ou de uma força financeira. Elas usaram muito, todas usaram uma palavra, uma frase, né? Injeção de ânimo. Acho que elas estavam precisando disso, sabe? E assim, toda vez que eu visito elas, eu falo do tanto que a gente se orgulha, né, de trabalhar junto por uma Maceió mais justa, porque não é só a prefeitura que trabalha por isso, são todas essas pessoas. Então a gente está de mão dada, né? Então assim, olha, se eu te falar, são múltiplos negócios que eu fui visitar, tem desde artesã de balões de aniversário, que eu não conhecia essa profissão, que realmente, quando você chega no aniversário, aqueles balões que agora tá super na moda, incríveis, aquilo ali é uma mão de obra, né? Então eu fui numa de essências que você falou, que você citou, eu achei incrível. Bacana. Eu fiquei, tipo, chocada. Então ela faz muito personalizados para presentes, até chá de bebê, chá revelação. Cestas, né? Cesta, tudo. Lembranças de casamento. Cabeleireira. Representantes. Né, comercial, que também podem participar, então às vezes precisa de um dinheiro para comprar pelo menos um mostruário. Várias foram pelo Banco da Mulher. Então, assim, é incrível mesmo. Eu gosto de trabalhar, porque trabalho gera trabalho, sabe? E é como se a gente falasse assim, vamos embora aqui, que a gestão que mais trabalha no Brasil quer trabalhar com vocês. Eu acredito que você está aproveitando muito bem essa sua condição como primeira-dama para cumprir esse papel social. Sim. Não são todas as primeiras-damas que têm essa consciência que você tem. E desde já eu já parabenizo a você por isso, que é uma característica que eu admiro muito, aquela que bota a mão na massa mesmo, vai, se reúne, se envolve com essas questões sociais, porque isso... Se você sempre, acho que você sabe muito bem disso, isso reflete na gestão do seu marido, né, enquanto prefeito. E isso só agrega. E você serve de exemplo hoje para muitas mulheres. Ah, que bom. Vamos falar, não, já é sim. E durante as festividades do São João, gente, eu pude acompanhar também nas redes da Marina. Se você não segue a Marina, já segue aí, marina.cândia. É Cândia. Marina Cândia. Cândia mesmo, né? Já segue ela aí no Instagram e vê que todo dia ela posta tanto os stories quanto no feed, tá lá todas as informações do trabalho que ela tá fazendo. E durante as festividades de São João, ela deu uma outra oportunidade para pessoas que até então eram desconhecidas do grande público e que passaram a ser conhecidas a partir dos looks que ela vestiu, cada um mais lindo do que o outro, e todos eles daqui, né? Obrigada, né, pelo elogio, fico muito feliz. Antes de começar a falar de São João, eu sempre cito uma coisa. Deus na minha vida inteirinha me deu muita oportunidade. Que bom. Eu morei fora do país, eu estudei nas melhores universidades, né? Isso foi me dado, foi contemplado, né? Através da minha família, mas eu fui uma pessoa privilegiada. E eu demorei muito para entender que Deus ele capacita as pessoas para que possa capacitar outras. E aí quando eu decidi aceitar essa é a minha missão como primeira-dama, e entender que Deus na verdade estava me capacitando para chegar até aqui e poder ajudar o próximo, então assim foi a virada de chave da minha vida. E brilha o olho. Brilha quando ela fala. Então assim, eu entendo que a vida ela é feita de propósito, né? E assim, quando eu entendi, a minha chave virou e eu falei, não, eu vou vender a minha empresa e vou me dedicar a ser primeira-dama. Muitas pessoas chegaram para mim, principalmente familiares, né? Sim. Que eu não tenho família de políticos e tudo mais. Ah, mas você vai abrir mão? Não, porque chegou o momento. Né? Eu fui preparada até agora, tudo que eu passei foi para viver aqui e poder ajudar outras pessoas. E as pessoas que eu tô ajudando, normalmente eu falo para elas, que elas sempre querem me agradecer, falo, ajuda outras pessoas. Então, assim, essa rede de apoio mesmo, sabe? Eu também sou uma fã, como eu já falei, do trabalho do meu marido, eu acredito no que ele faz, né? Eu não sei, porque eu não conheço muitas primeiras damas, né? Até vamos abrir um grupo aí, gente, pra gente se encontrar. Aí, tá vendo? Outros municípios aí, peguem o exemplo da Marina. É porque eu não sou daqui também, né? Assim, eu conheço às vezes um evento e tal, mas eu não tenho. Mas eu acredito assim, primeiro você tem que acreditar no trabalho do seu marido. Se eu não acreditasse mesmo no que ele faz, se eu não visse que ele faz
de coração, tudo quando ele põe pra sair às ruas, eu não estaria ao lado dele colocando meu rosto. Então, assim, eu acredito muito no trabalho dele. Eu sou eleitora do meu marido mesmo, não tem nem como não ser, mas eu acredito que se eu fosse uma cidadã aqui de Alagoas, eu votaria nele, porque eu gosto disso, eu gosto desse ânimo, da coragem que ele tem de enfrentar desafios, ele não abaixa a cabeça. Então, assim, ele é meu maior motivador a tudo que eu faço. Então, quando eu falei pra ele que eu ia para as ruas, que eu ia colocar meu rosto à disposição, que eu ia ouvir as pessoas, ele falou, você tá preparado? Porque não é fácil. Porque tem um lado bom e tem um lado ruim também, o lado das críticas. É difícil. Mas a maioria das críticas é de quem tem vontade de fazer e não faz. Então, hoje eu já lido melhor com as críticas. Foi muito engraçado, porque eu participei de uma entrevista numa rádio aqui de Alagoas, e eu comentei que eu não ligava para as críticas dos nossos opositores, que senão eu não ia trabalhar. E aí, quando noticiaram essa frase, ficou só que eu não ligava para críticas. E aí me criticaram aí embaixo, sabe, na postagem. Fizeram uma edição aí. Uma ediçãozinha, só esqueceram. Porque é sempre bom, né, para gerar, porque eu já entendo. Também gera um conteúdo, gera um engajamento, né, para as redes sociais dessa rádio. E aí me criticaram tanto embaixo, porque realmente pareceu soberba, no sentido, eu não ligo pra crítica, não tô nem aí para as que as pessoas falam. Mas como primeira dama, você tem que ouvir as críticas também, né? Quando eu vou pro Sábado da Gente, eu escuto as pessoas conversando comigo e às vezes tem crítica, olha, o posto daqui não está bom, né? Então, às vezes eles têm uma coisa, às vezes tem um elogio, muitas vezes é para elogiar o Saúde da Gente, muitas vezes é para elogiar um profissional do posto, né? Então, sempre é ligado à saúde, porque ali eu tô falando junto à saúde. Mas então é isso, eu só não ligo para críticas de quem tá ali para ser oposição. Então, tipo, eu entendo o papel de opositor que não são também. críticas construtivas, né? Eu entendo o papel do opositor hoje na política. Antes me machucava, sabe? Machucava muito. Mas hoje eu entendo que a política de Alagoas, ela é mais pesada. Com certeza. Né? Ela é feita de aqui conflitos. A gente é muito então, coronelista ainda. Existe um pouco isso. Então, eu comecei a entender. Eu falei, não, o papel do opositor é fazer oposição, né? Então, não tem nada a ver. Um opositor vai chegar, vai te elogiar. Deixa que fale. E aí eu comecei pra rua. E é muito interessante aqui em Alagoas, ó, que eu vou falando, já volto no São João. Tô adorando ouvir. É muito interessante que aqui em Alagoas, quando você começa a ir pra rua, as pessoas não acreditam na sua boa fé. Ela não tá indo pra ajudar as pessoas, ela quer ser política, ela quer ser prefeita, promover. ela quer ser vereadora. Já saiu tudo que você imaginar, tá? Nas mídias, assim, que eu tô me preparando pra ser alguma coisa. Então, assim... Mas você diz assim, eu já estou alguma coisa, já estou fazendo. Então, até o próprio alagoano, ele tem essa desconfiança, né? Lá no Mato Grosso não é assim? O Mato Grosso é um pouco mais leve, porque é um estado que se desenvolveu há muito pouco tempo por causa do agro, né? Então, acho que quando a minha família chegou no Mato Grosso, eu sou descendente de italiano. O meu avô, ele veio... pode contar a história da minha família? Claro. Menina, vai dar 1 hora aqui. Eu falo pra avô. Eu amo a história. Eu amo a história do meu avô. Porque o meu avô era um empreendedor. Sim. Meu avô, ele fugiu, né, da Itália na Segunda Guerra. Ele tinha $50 no bolso dele. Nossa. E ele chegou no Porto de Santos, né, sem nada, sem ninguém, totalmente perdido. Então ele foi trabalhar no interior com café. Sim. Só que ele era uma pessoa muito destemida e ele não sabia ler também, porque naquela época de guerra na Europa não tinha acabou exatamente, né? Ele tinha 16 anos, ele não sabia nem ler espanhol, nem italiano direito, sabia muito pouco. E também imagina o português, né? Nem o português, exatamente. Mas ele tinha muita força de vontade, então ele começou a trabalhar como mecânico, né, nessa lavoura de café. De café. E aí ele começou a trabalhar lá. Cafeicultores. Exatamente. E aí ele trabalhava lá, ele arrumava essas máquinas e tudo mais. Ele foi indo, foi aprendendo. E aprendendo português também. Porque tinha muitos imigrantes italianos naquela época, né? Veio uma leva muito grande. Muito. E aí um amigo dele chamou ele para abrir uma mecânica em Corumbá, que é Mato Grosso do Sul hoje. Na época era um Mato Grosso só. E aí ele começou a trabalhar. E foi crescendo muito rápido, né? Porque aquele lado do Mato Grosso do Sul começou a crescer rápido. E aí foi que um amigo dele falou para ele, olha, onde vai crescer muito, mas ainda não tem nada, é Cuiabá. Aí ele falou,
Não, então eu vou embora pra Cuiabá. Só que assim, na cara e na coragem. Então ele pegou um ônibus, assim, um carro, acho que ele foi de carona. Destemido, viu? Exatamente, e subiu pra Cuiabá. Né? Cuiabá não tinha nada, não tinha estrada, não tinha luz, não tinha nada. E naquela época. E aí ele foi crescendo, foi desbravando tudo. E aí, hoje a nossa família, né, trabalha com fazendas e outros setores. Então, assim, eu venho de uma família empreendedora, né, que não tem medo, né, de começar de novo, de começar do zero, né. Então, assim, eu sou uma cuiabana, né, apaixonada pelo Pantanal. Né? Para quem não sabe, Pantanal é Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também. Eu sou da parte do Mato Grosso. Então, quando eu vim embora para Maceió, perguntaram, mas você não ficou triste? Eu falei, não, porque eu amo as oportunidades. Porque é uma mudança não só do clima, mas da região como um todo, né? Região pantaneira, você andava muito a cavalo. Aqui você tem esse mar incrível. E eu não tomo banho de mar. Como? Eu morro de medo. Não, mas é só porque achou no medo, né? Mas não, isso aí mas vai perdendo. Porque já tem quantos anos aqui já em Maceió? Eu tô aqui desde quando o Jota ganhou, a gente casou, faz 3 anos. Pronto. Eu tomo banho de mar, eu tomo banho de mar, pega esse trecho aí. Eu tomo banho de mar, mas eu tenho medo, porque quando eu era menina, eu fui pro Rio de Janeiro, tomei um caldo. Nossa. E aí eu fiquei com esse trauma, aí eu só gosto de olhar o mar, né? Fico ali sentada olhando. Mas eu não sou aquela pessoa que ama entrar no mar e se conecta, não. Agora, eu gosto de tomar banho de rio. Sim. Porque naquela porque lá eu tomava, ali na fazenda da minha família também tem um rio enorme que passa. E aí me dizem que o rio ele é mais perigoso que o mar, né? Ele leva mais rápido a pessoa. E aí, acabou que agora às vezes eu ponho um pé e tudo mais, mas eu amo olhar. E como traz tranquilidade, né? Exatamente, aquele barulhinho aquele barulho da onda indo e vindo. É uma terapia você ficar sentado ali, finalzinho de tarde, principalmente com esse pôr do sol que a gente tem aqui. Por isso que o maceiense ele é mais calmo, né? Porque em Cuiabá a gente passa calor pra caramba. Porque a galera lá é meio estressada. Aqui todo mundo é mais calmo, mais bem resolvido. E uma coisa que me chamou a atenção foi que o alagoano tá sempre com um sorriso no rosto. E gosta de conversar, né? Eu não sou de Alagoas, eu sou de Juazeiro, Bahia, que é a mesma terra da Ivete. Ah, que legal. E é Juazeiro e Petrolina, ali, aquela região. Eu vim pra cá a primeira vez pra fazer o vestibular em 93. Gente, eu fui super bem recebida, porque eu vinha pra encontrar uma prima, ela me deu um endereço. Eu acho que é o nosso cartão postal, né? Eu errei o endereço, fui parar na casa de uma senhora, ela me ofereceu água, me ofereceu almoço, até que eu conseguisse contactar com essa minha prima para que a gente se encontrasse e eu fosse para o lugar que realmente tinha que ir. Mas eu achei aquilo tão impressionante, porque do nada, eu bati na porta da senhora achando que era a casa onde a minha prima estava, e ela disse, não, mas não se preocupe não, entre minha filha, sente e tal. O alagoano, assim e o maceiense principalmente, ele é acolhedor demais. Não, ele ama. Você se sente assim já? Demais, eu me sinto maceiense já. Pois amo. Eu sou muito feliz aqui em Maceió, assim. Quando eu tô no Saúde da Gente, eu visito muitas pessoas de casa em casa com saúde nas grotas. Gente, é sério, as pessoas querem me oferecer café. Molo, querem que eu sente ali. E se você não tomar o café, é uma desfeita. Eu tomo sempre, porque eu amo café também. Mas elas querem contar a história da família dela. Eu sei praticamente a história de todos os bairros de Maceió, porque todo mundo conta como que eu comecei aqui. Sim. Olha, o meu pai ganhou essa casa, às vezes num projeto habitacional, né, de 1980, 85. Vários. Aí essa casa foi passando pro meu irmão. Aí meu irmão mora aqui comigo, eu moro aqui, minha filha também. Aí tem aquele puxadinho ali atrás, aí acaba que a família aqui toda... eu já construí. Aqui é no fundo, meu irmão tem, sei lá, uma mecânica, né? Então é incrível como o maceiense ele se adapta, como ele é fácil. Ele é um povo assim hospitaleiro, como você falou, mas também como ele é empreendedor. Sim. Se você for ver os maiores influenciadores do Brasil, eles são alagoanos. Aí tipo, é incrível, assim. E então, assim, o que mais me chamou a atenção no maceiense, eu acho que é a vontade, sabe? De fazer acontecer. É incrível isso. Então, assim, todos com o celular na mão mudaram histórias de vida, de família. E as empreendedoras também, né?
Todas e aí entra essa questão da moda, do empreendedorismo na moda que você fez agora. Foi, com São João. Vamos voltar pro São João então, gente? Vamos. Aí o São João foi que eu falei... eu queria falar... não sei se você conhece o Carlinhos Monteiro. Sim. Que ele é um influenciador, que ele mexe com política, fica brincando. Aí ele falava dos meus looks. E no São João do ano passado, eu morria de vergonha, nem aparecia. Foi bem antes do Sábado da Gente, assim, que o Sábado da Gente começou em agosto e São João em junho. Aí eu não queria aparecer. Aí ele foi e ele ficava me filmando. Mais tímida e tal. Ele ficava me filmando e tal. E ele, mulher, que roupa feia. Não, você não veio toda errada. Aí eu falei, esse ano eu queria ir mais arrumada, eu queria ir mais característico também, assim, contando uma história e tal. Aí eu falei, eu queria ver então. Aí eu falei, mas eu queria usar roupa Aí quando eu fui falar com algumas amigas, elas, compra da marca tal, que é legal, não sei o que. Eu falei, não, mas acho que não vai combinar. Eu queria contar a história do nordestino, a história daqui, da nossa cidade, que tem muita gente boa. Aí eu comecei a procurar e eu tive ajuda também de uma stylist também, a alagoana, uma cearense, que é a Lara, que ela montou pra mim junto com os estilistas, desde estilista, artesã, e como bordadeira. A Lara é bem novinha, assim, ela já tem essa ela pegada mais moderna. Exatamente. Né? Já e aí eu entrava em contato, querendo, normal, adquirir a peça, né? E aí comprei, né? Comprava as peças e depois eu entrava em contato, a Lara, né? Mesmo ela pedindo a história. A pessoa não entendia nada, né? Que história? Não, conta a sua história, porque a gente quer contar a sua história. Aí foi que a gente... Tudo isso foi pensado, assim, como que a gente ia contar a história em formato de cordel. Sim. Como que a gente ia fazer. No início ia ser poema, depois virou cordel, depois virou... Então, assim, tudo... Foi um mix. Foi um mix de artistas, né? Então, assim, eu queria que a pessoa que não estivesse no Nordeste, ela se sentisse no Nordeste e ela entendesse a importância de um São João e que ela se sentisse atraída para estar aqui ano que vem, né? E para participar junto com a gente. Então, teve muita visualização de fora, né? Que eu achei que eu ia, às vezes, atender mais aqui. E eu acho que eu não promovi, não, os artistas, viu? Porque eles, por si só, com aquelas peças, eu falei que eu era só o cabide mesmo. Porque era uma mais linda que a outra. Que eles precisavam para chegar lá fora, para que as pessoas conhecessem o trabalho dele. Porque talento tinha, né? Tem a rendeira, Adriana, ela é do Pontal. E ela é muito legal, assim, ela só fazia filé, mas aquele filé tradicional. E um dia ela falou, eu queria muito te vestir, e me mandou uma peça para o Marcel Verão. Sim. Aí eu coloquei, era um vestido, assim. Aí bombou, sabe? Ela achou o máximo, assim, porque eu usei, postei, falei dela, tudo. E aí foi a primeira vez, assim, que eu falei, eu posso fazer mais isso também. E aí ela falou pra mim, assim, sempre que eu puder, você me fala, eu faço pra você e tal. Ela é muito querida mesmo, uma pessoa maravilhosa, trabalhadora. A história dela é linda também. E adoro contar a história, viu? Depois eu conto de cada um. E você, quando você vestia aquela peça, você estava colocando ali não só, dando, na verdade, a oportunidade para quem ia consumir o produto e tal, de conhecer cada um daqueles. Tanto o material, porque você usou chita, você usou um pouquinho de tudo que a gente tem aqui. Foi engraçado, porque cada um foi diferente, bem diferente do outro, né? Pois é. É muito legal mesmo. E, assim... até eu contando a história deles, eles não sabiam o valor que tem a história deles. Tá entendendo? Eles me contaram assim, mulher, olha, foi o que a vida fez. A minha mãe bordava, a minha avó bordava, a minha mãe bordava, eu bordo e minha filha tá bordando agora. Mas não é nada demais não, você vai contar isso? Que lindo! Uma herança familiar. Do talento de geração em geração, assim, mantendo a tradição. Como é que isso não é um valor do nosso trabalho? O alagoano, ele tem essa dificuldade em valorizar a mão de obra, né? Eles acham, não, é besteira, não. Então, assim, aí quando eu contei, eles se emocionaram também, porque foi contado de uma forma diferente e eles ouviram a própria história. Né? Você fala que não consegue se valorizar lá fora, na Europa, tipo, eu vou falar um exemplo familiar. Minha irmã já mora há uns 4, 5 anos na Austrália, e da última vez que ela veio, ela comprou muito filé para levar para as amigas lá em Brisbane, na Austrália. Essas criaturas já fizeram 300 mil encomendas. Diz, não, tem que mandar mais, a gente achou lindo. Elas ficam impressionadas.
porque é um tipo de artesanato único, né? A gente tem aqui. Até para precificá-las, tem exatamente. Né? E ela deu de presente. Ela, se eu soubesse que ia ser eu já tinha ficado rica aqui, porque elas adoraram, amaram os presentes. E, por exemplo, voltando a Adriana, aí eu falei, você faz franja? Que eu queria um vestido de franja. Aí ela vermelho? Falou, não, nunca fiz. Era um vermelho, pink, laranja. O pink, que sim. Que ele é todo em franja. Aí eu falei que eu queria franja, mas se você não fizer, não tem problema. Ela falou, não, eu faço assim. Faço. Aí eu, tá bom. Aí eu mandei uma foto de uma referência, até de uma marca estrangeira. Ela fez idêntico, até mais bonito, na minha opinião. Com o filé todo atrás, tipo, incrível. Aí eu, ai, que lindo, nossa, você é uma artista, não sei o quê. Ela, é a primeira vez que eu fiz. Então, assim, ela se desafiou, sabe? E hoje a peça que ela mais vende é franja. Massa. Entendeu? Tá com filé, franja com filé, que é... Então, acho que elas já chegam lá e dizem, eu quero igual aquele da Marina. Não foi, eu fui uma das primeiras pessoas a usar a franja dela e hoje ela falou, meu carro-chefe hoje é a franja. Tá vendo aí? E ela falou, eu não sabia como fazer, eu fiz várias vezes, fiz de novo. E aquilo me emocionou de um tanto. Eu falei, nossa, por que você não foi verdadeira comigo? Ela falou, não, porque eu queria saber se eu era capaz mesmo de fazer esse vestido. Você desafiou. Exatamente. Né? E ela se superou. Se superou. Todas elas, porque tem o Ítalo também, que é um estilista, tem uma história linda. E ele também falou, mulher, mas minha história não é besteira. Eu falei, conta que a gente quer falar. Eu imagino que a lista para o próximo já tá grande, né? Tá enorme. Menina, um monte de gente tá me procurando e tudo. Aí eu falei que óbvio, vou fazer mais e quero me reinventar então, também. Então você vai ter, são 30 dias, são quantos dias de São João geralmente aqui? Eu faço só o polo Jaraguá, né? Sim, então aí você, se foram 7 polos, você vai ter que aumentar um pouquinho a abrangência aí desse jogo. Não, eu quero me reinventar também, então ano que vem com certeza aí fica aí na mão aí do pessoal para inventar algo mais inovador e que eu possa chamar a atenção. Acho que ano que vem vai ter uma expectativa do povo já esperar, né, qual o look que ela vai usar. E é engraçado, porque eu tinha essa dificuldade, porque eu trabalhei muito tempo com moda, né? Eu te contei agora, um pouco antes de entrar, que eu tinha uma marca, né, que eu sou empreendedora desde 17 anos, chama Tugori, que eu acabei vendendo a marca. E aí, esse link que eu fazia, sabe, eu tinha um Instagram muito ativo, porque eu usava as roupas em viagens, em congressos, tudo que eu fazia junto à moda, desfiles, e aí eu conseguia postar com muita facilidade. Aí quando eu virei primeira-dama, eu fiquei com um pouco de receio, do julgamento mesmo, né? E aí eu consegui expressar bem, entendeu? Porque a moda, ela é a segunda indústria que mais emprega no Brasil. Então, assim, tem um valor muito grande, então eu consegui explicar. Né? Então é isso, acho que eu vou me reinventando sempre e é o que eu te falei, aqui eu tenho um propósito em usar o que eu estou vivendo nesse momento, né? Que é a primeira dama, é que eu gosto muito de uma frase que o JHC fala, o gestor ele passa, né? E o que você vai deixar? Né? Então, assim, hoje você está primeira-dama. Eu estou primeira-dama. As ações que você desenvolve hoje, elas vão refletir lá na frente, né? Exatamente. Quem você foi. E assim, normalmente quando eu tô para ajudar a pessoa, e aqui tem muito essa questão, às vezes a pessoa é ligada ao opositor, alguma coisa, e a pessoa tem um pouco de receio. Eu falo, olha, eu vou estar aqui, me use aqui, e daqui a pouco eu vou embora, isso aqui passou, né? E vai vir outros gestores, né? Então, assim, você tem que aproveitar o seu gestor até o que ele tem para oferecer naquele momento. Então, assim, eu como primeira-dama, eu me coloquei à disposição da população, né? Então, eu estou na rua, eu visito os mercados, eu vou, eu estou com as pessoas e aí começou a gerar um pouco de ciúmes isso, que é interessante, né? Mas sempre pertence tem, né? a uma Todas liderança, pertence a uma pessoa que é tal, já tradicional na política. E aí, eu sempre falei, olha, não quero gerar um desconforto para você, mas eu tô aqui para te ajudar. Para servir. Para servir, não é para te usar. Porque às vezes eles ficam acostumados com isso, tá me usando, tá vindo aqui para pegar meu voto. Não, eu tô aqui para servir. Daqui a pouco, eu não vou estar mais aqui, vai estar outra pessoa. Então, assim, eu sinto essa desconfiança também quando eu tô nas ruas, sabe? Hoje já não. Mas depois que o alagoano ele ganha, você ganha a confiança dele, aí é para mais de metro, como a gente costuma dizer aqui. E o Jota falou,
falou pra mim no início, olha, no início as pessoas vão estar desconfiadas porque as pessoas estão cansadas. As pessoas estão cansadas de ser usadas dentro da política, como ele também. Quando ele ia pra rua, quando ele denunciou, né, aquele esquema na Assembleia, tudo que ele fazia, as pessoas falavam, é por causa disso, é por causa daquilo, não, isso daí é outra pessoa. Então, acabou que quando eu fui pra rua, ele falou, você esteja preparada para também gerar uma desconfiança, mas você se coloca à disposição e sabe se posicionar. Eu já tô bem, tô feliz. É uma maravilha. E a Maria Helena, ela vai acompanhando você também nessas ações? Já vai ser fashion assim como a mãe? Como é que tá? A Maria Helena é uma parceira, né? Porque eu falo assim, ela é minha melhor amiga, né? Hoje, né? Em Marcel. Então, assim, ela quer sair comigo toda vez que eu saio. Porque, infelizmente, acabou que eu não tô tendo tanto tempo pra estar com ela. E isso me cobra também. Como mãe, né? Acho que todo mundo, né? Infelizmente, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E aí, ela me chama de primeira dama, tá? Nossa! Ela fala, minha mãe é primeira dama. Olha que lindo. Aí, esses dias eu tava em casa, ela falou, primeira dama. Eu falei, não. Quem é você? Aí ela olhando pra minha cara. Aí você chama ela filha da primeira dama. Aí, então ela é muito fofa. Ela é a minha injeção de ânimo, né? Acho que é o sol que a gente recebe, assim, aquele raio de sol já do dia, né? A gente acorda e diz, poxa, eu já tenho uma pessoa que depende de mim ali, eu vou lá dar um beijo. É isso, né? É muito bacana. E assim, eu espero que ela tenha muito orgulho, assim, do que eu esteja fazendo, que ela possa ajudar também outras pessoas, né? Cada um tem uma forma de ajudar, né? O meu marido, ele ajuda como prefeito, eu ajudo como primeira dama. E você ajuda comunicando, cada um faz seu papel perante a sociedade, né? Então acho que a gente vive uma grande comunidade. E eu espero que a Maria Helena consiga extrair, assim, o que eu venho fazendo, né? O que eu faço. E que ela possa também... Já tá estudando? Ela tá numa crechezinha, assim, que ela passa amanhã. E depois, não sei, eu tô só meio desligada, tá? Eu não sei se eu vou colocar ela ainda esse ano. Esperam mais um pouquinho, né? Porque ela já tem essa creche que já tem um estímulo legal. Ela tem os amiguinhos dela lá. É pequenininha, bem pertinho da minha casa. Só por questão de socializar com os coleguinhas, né? Acho que é bacana. Porque ela ficava muito em casa, né? Desenvolve mais a fala, muito, tudo isso. Ela é bem inteligente. E mudou muito quando ela entrou na creche, foi muito bom ter essa troca. Eu sempre indico, assim, tá? E aí, foi isso. Acho que a Maria Helena, não tenho nem o que falar, assim, ela é perfeita. Você fica sem palavras quando... Ela é incrível, assim. É porque a minha filha fica também assim, né? Porque se deixar, eu acho ela super inteligente, assim. Não, mas eu digo assim, que as crianças dessa geração de 2000 pra cá, 2010 pra cá, elas estão vindo muito mais evoluídas. Sim. E vieram realmente para nos ensinar. Sim. Porque é impressionante como é que eles têm habilidade com tecnologia, têm habilidade com a fala, com certos conceitos. Eu tiro pelo meu filho. Tem 12 anos, parece que tem 16, 17. Sim, eles têm, na hoje, conversa. Essa nova geração, ela vai ser fluente em inglês, né? Por causa dos vídeos. Já vem ela tem muito bilíngue. acesso à informação, né? Então, Pois assim, a informação está na palma da mão, então tem que saber usar, né? Que também é um excesso de informação, então como que a gente vai usar isso? É né? um equilíbrio que cabe aos pais aí. Exatamente. Eu mesmo, né? Eu me pego às vezes podendo fazer outras coisas, às vezes ficar no celular. Então acho que essa nova geração vai ser um grande desafio, né? Então assim, o meu pai, assim, pra mim é meio que a pessoa que eu mais admiro, assim, sabe? É um exemplo. Então, o vô dele falou pra ele, que veio da Itália, né? O Ciriaco Cândido. Ele falou, eu não tive a oportunidade, mas eu cheguei aqui e você já tem muito mais oportunidade que eu. Então você agarra as oportunidades. E aí meu pai amava falar isso. Ele falou assim, eu não tive as oportunidades. Falou pra mim, quando eu fui morar na Austrália, que você falou que sua irmã mora lá. Eu morei lá, morei nos Estados Unidos também. Mas quando eu fui pra Austrália, ele virou pra mim e falou assim, eu não tive essa oportunidade. Então você agarre isso, porque eu passei por muita coisa pra você poder ir. E aí hoje eu olho pra Maria Helena e eu vou falar pra ela, olha, eu não tive essa oportunidade. Quando eu era criança, eu não tinha essa capacidade de ser bilíngue, né? Ou de você poder... Por exemplo, hoje as pessoas não estudam mais com isso eu acho incrível, com o fichário. Lembra? Estudava muito com o fichário. Sim. Elas podem estudar no YouTube, tem um professor, um melhor professor do Brasil à disposição. Ou os próprios desenhos animados já vêm assim, né?
Quando eu estudava em Cuiabá, era limitada, a cidade ainda era pequena, então assim, eu não tive acesso aos melhores professores. Hoje todo mundo tem, né? Online, não é mais nem desculpa, né? Exatamente, seja numa mídia social, seja no YouTube. Então assim, eu acho que essa nova geração vai ter que trabalhar isso, né? Como é que eles vão lidar com o excesso dessas informações, né? Pode ser pro mal ou pro bem, então cabe a cada um escolher, né? Pode ser o excesso também cansa a mente ou conseguir usar. Então acho que vai ser um desafio muito grande e o Jota também como gestor é um desafio, né? Que agora ele quis digitalizar 100% das escolas com os professores, né? Colocando só equipamento de ponta e não foi bem aceito, né, por algumas pessoas, porque achou que o professor às vezes não merecia realmente receber um computador de ponta, às vezes acho que merece um bloquinho de nota. Então, até para você inovar dentro da gestão pública é difícil, tem muita resistência. E eu gosto do Jota que ele vai pra cima mesmo. Pô, aí eu fico, ai meu Deus do céu, não esquece isso. Vai com calma, vai com calma. Igual quando ele veio com o São João. Cara, primeira edição, ele levou tanta crítica, foi tão desgastante pra gente. Ele falou, a cidade precisa. A cidade precisa ser promovida. A gente veio de uma pandemia que prendeu as pessoas em casa, todo mundo ficou ali triste e o período, nós vivemos do turismo também, é muito forte em Maceió. Então é um período que fica parado, né? Eu lembro que essa associação, né, dos hotéis de Maceió, eles falavam, tipo, era 15% de ocupação, 20% de ocupação, de junho até É um período mais chuvoso também, né? Então, assim, ninguém vinha para Maceió. Então, hoje, a melhor opção de São João, na minha opinião, é Maceió, porque nós temos aeroporto, nós temos hotéis. Pela manhã você pode ir pra praia. À noite assim, você vai pro show. Exatamente. Então, assim, você tem um amparo, você vai para um show, a estrutura que a gente oferece também acharam que a gente ia fazer uma estrutura mal feita por ser público. Então, assim, a gente tem esse cuidado. Não, vai ser bem feito porque a população merece, não é porque é gratuito. Teve a questão da inclusão também, né? Exato. A gente conversou aqui recentemente com a Cliciane da CEMUC, e ela falou justamente dos projetos de inclusão para todas as pessoas. Então, quem achava que, porque era cadeirante, não tinha oportunidade de assistir a um show porque ficava em casa e esquecido, começou a mudar de ideia, né, recentemente. Não, e é muito interessante, porque você... E assim, para você colocar uma ideia dessa em prática, é muito difícil. Então, eu fui agora, eu estava no mercado do artesanato, teve a Vila São João, que a gente fez, junto com os artesãos, ficou lindo. Também para levar turista, também para levar gente, também para fomentar. E aí um cara olhou para mim, segurando a minha mão, falou assim, em um mês eu ganhei praticamente o que eu ganhei um ano todo aqui. Maravilha, gente. Com comida, ele faz bobó de camarão. E ele falou, a família dele inteira foi trabalhar com ele, porque estava tão lotado, Teve demanda, né? Exato. Então, é aquela história daquela estudante da UFAL, que ganhou dinheiro com capa de chuva, é o ambulante também, que eles fazem a renda deles. Então, assim, movimenta muito a economia. Os hotéis todos com acima de 90% de ocupação, todo mundo ali está trabalhando, teve contratação temporária. Então, isso tudo movimenta. Restaurantes, bares, tudo foi movimentado. A cidade estava em festa. Mas você vender essa ideia foi muito difícil, precisava ser colocado em prática. Eu falei, esquece esse negócio de São João, eu falei uma vez pro meu marido, vamos tocar para frente, então. Ele falou, todas as ideias precisam ser colocadas em prática, pra gente saber se dá certo ou não. Ele falou, pode ser que ano que vem não dê certo e eu vou entender. Entendeu? Então ele não tem medo. O gestor que não tem medo, ele vai embora. Então ele falou, eu preciso colocar, eu tô aqui para colocar minha cara a tapa, né? Se fosse para agradar todo mundo, eu não era prefeito, né? Então ele é síndico da cidade, vai ser, é uma confusão. A gente resolve tudo, de lâmpada de rua até briga. Agora tá tendo uma briga de condomínio, não sei o que, entraram na prefeitura uma pessoa que não conhece, me ligou, eu falei, gente, até de condomínio a gente vai ter que cuidar, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, não, isso. E com essa facilidade das redes sociais, todo mundo vê uma coisa assim, aí diz, não, marca o JHC, marca lá o prefeito. Mas eu adoro, sabe por quê? Porque é mais fácil também. Essa semana, me mandaram uma demanda de uma escola, tava com algum problema, acho que era o ar, que estava estragado há 2 semanas. E às vezes não chegam essas informações, nem pra gente, nem pra secretária. É normal. E aí eu mandei para a secretária, né, que é a Jo, que é maravilhosa, prontamente ela resolveu, né? Então, assim, é esse excesso. Então, assim,
Óbvio que também mandam muita coisa, que às vezes eu nem sou capaz de resolver, nem é da minha... Porque antigamente, Marina, a gente só tinha, por exemplo, os meios de comunicação para atender a demanda da população. Quando quebrava alguma coisa, a pessoa, ou tinha algum protesto e tal, liga para a TV tal, liga para a rádio tal. E hoje, com essa facilidade da rede social, não, liga logo pro prefeito. Manda logo a mensagem direto para quem tem do assunto, para quem é o dono dos bois, que a gente chama, né? Sim, sim. E ficou mais fácil. Eu acho que esse meio ajuda muito. Tem muitas coisas que às vezes vêm pra gente, por exemplo, agora não mais, porque eu respondo todo mundo, eu tento responder todo mundo, mas assim, é muita mensagem. Mas eu tento. Vinha muita reclamação, por exemplo, do HGU. As pessoas não sabem que o HGU não pertence ao município. Pertence ao Estado. Mas eu tenho lá, eu respondo, eu falo. Então, assim, muitas demandas, às vezes, é do Estado. As pessoas não sabem essa diferença, né? Então, mas a gente notifica, manda para a Secretaria de Saúde do Estado, né? Às vezes uma reclamação, uma transferência, né? Às vezes é da UPA, que a gente... Por exemplo, a UPA são 4 do estado e 2 do município. E as pessoas não sabem. Aí você chega na UPA do Jaraguá filmando, Marina, olha que absurdo. Só que não pertence ao município, pertence ao estado. E aí a que pertence a gente são as melhores hoje, assim, eu posso falar com precisão. É a do Trapiche e Benedito Bento. Porque uma coisa que eu sempre questiono como contribuinte, né? Como cidadão praticamente maceiense, é aquela história, não adianta você construir grandes hospitais, você construir centros de saúde, se você não dá a estrutura para aquilo ali funcionar. É dinheiro jogado no ralo, dinheiro que você poderia estar aplicando em outras áreas e acaba que faz aquele elefante branco que a gente costuma chamar, fica lá, fica faltando profissional, o profissional não recebe na data, fica aquele imbróglio todo. Então é melhor... E acaba prejudicando também os hospitais filantrópicos, né? Prejudicou muito aqui em Alagoas, infelizmente, que faziam um trabalho em parceria SUS privada, e aí agora com esse excesso de hospitais, né? Ficou também mais difícil para o Estado bancar outros hospitais, mas o que eu acho interessante é que o mais difícil de um hospital é como ele funciona. É um capital humano. Ele rodar. Quem tá ali... Porque assim, precisa de maquinário, precisa de equipe. Para ele rodar, para ter cirurgia, tudo, não parece, mas é muito complexo. Então, por isso, mesmo com muitos hospitais que foram construídos, o HGE ainda é muito... Continua do mesmo jeito. Olha, eu já estou aqui há não sei quantos anos fazendo reportagem e é sempre a mesma história, né? Assim, aparentemente, quando você vê um hospital sendo construído, você imagina que essa demanda vai ser dividida e tudo mais. Mas não está acontecendo. Mas é bem complexo, é muito complexo. Bom, vamos mudar só rapidinho de assunto aqui. Você gosta muito de ler também. Dicas de livros e livros clássicos aí, Alexandre Dumas. Queria ler mais. Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo é incrível. Já li, maravilhoso. Frankenstein também, da Mary Shelley. Amo. Por conta das mensagens que esses livros nos deixam, né? Ao longo de gerações e gerações. E atualmente, qual é o livro que você está... Eu até citei com você, sobre a história de Leopoldina, né? Sim. Que foi, naquela época, acho que ela era a primeira dama, né? Ela foi basicamente a importância dela pela questão da independência. O Dom Pedro nem estava no Rio de Janeiro na época e ela que assinou. Eu comecei a ler agora e eu fiquei bem chocada. E até eu gostei da primeira parte, sabe? Que falava assim, que por muito tempo ela foi taxada assim, que teve muitos casos de traições, de excesso, né? Dom Pedro era muito excessivo em tudo que ele fazia. E aí eu não sabia realmente, assim, eu sabia do nome dela e tudo mais, mas eu não sabia da atuação dela quanto à independência do Brasil. E ela foi uma das maiores incentivadoras, né? Então... Ela colecionava pedras preciosas. Ela gostava muito da fauna e flora do Brasil. Ela tinha tipo um museu, né? Ali gostava muito de ciência, de arte. Era uma mulher à frente do tempo dela. Foi subjugada eu tô pela bem história. No início, assim, mas eu lembro uma coisa que me marcou. Acho, não sei se foi ela ou foi alguém que antecedeu a ela, que pediu para construir o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Né? Acho que foi ela. Foi. E aí hoje é um patrimônio, né? Porque, assim, toda vez que eu vou lá eu fico chocada. E acho que tem palmeiras imperiais lá de 200, 300, 400 anos, assim, tipo, cada um com uma história. Mas é isso, assim, então eu tô lendo esse livro, comecei ontem, por sinal. E um dos livros que eu mais gosto, que mudou até o meu hábito de ler, porque eu não tinha esse hábito,
Né? Não Mas tinha. quem vê ali diz, nossa, que é praticamente um livro atrás do outro. Enquanto a gente ainda está além da primeira sugestão que você deu, você já está no outro. Não, então, eu li um livro. Sim. Porque eu tinha muito problema em colocar novos hábitos na minha vida. Eu precisava voltar para fazer atividade física, fiquei muito tempo fora, acabei engordando tudo. E aí uma amiga minha falou, ai, eu só consegui emagrecer e fazer atividade física depois que eu li O Poder do Hábito. Isso há muito tempo, viu? Deve fazer uns 12 anos isso. Aí eu falei, ela falou, me ajudou muito, eu coloquei foco, meta na minha vida. Aí eu comecei a ler. E aí esse livro fez eu começar a ter também o hábito da leitura, porque ele tem um mecanismo que é muito bom. Você já leu? Não, esse não. É bom. É bem famoso. Acho que até hoje ele é best-seller. Ele tem um mecanismo para você colocar novos hábitos, os hábitos bons na sua vida. Porque ele fala que hábito é hábito, não interessa se é bom ou ruim. Para você colocar um hábito na sua vida, você usa o mesmo mecanismo, tanto do bom quanto do ruim. Ele começa falando do cigarro. Sim. Para você gostar de cigarro, você passou pelo mesmo mecanismo do ruim, do bom. Então, assim, é só você jogar... Direcionar para outro lado. Ele só não ensina você a perder hábitos ruins, mas a adquirir hábitos novos. Mas eu acho que quanto mais hábitos bons você vai adquirindo, os ruins vão ficando de lado, né? E tem uma parte do livro que fala sobre constância. Então você precisa ser constante em tudo que você faz, fazer sempre. E aí foi a questão do livro. Assim, eu não vou mentir, eu já li muito mais para ler hoje. A gente tá conversando tanto, a conversa tá tão boa. Ai, que triste, menina. Eu falei pra você. Mas foi... Me chama pra parte 2. Foi muito bacana. Muito bacana receber você aqui nesse estúdio. Eu amei. Esse estúdio representa muito para mim, assim, em termos profissionais, é a minha nova fase profissional. Eu passei aí 20 e tantos anos trabalhando em TV e agora eu abracei esse projeto, esse formato de podcast. Mas aí eu não queria colocar aquela mesa tradicional. Eu vim preparado para Quis receber você assim. Ficou como entrevistada. Que os meus cenários eram geralmente assim. Isso é uma memória afetiva que eu tenho muito grande e quero levar aí para mais na frente. Mas fica bom assim também. Pois é, a gente fica mais contraída, mais à vontade, a gente se sente em casa. Nossa, eu adorei. Muito obrigada pela oportunidade. Poder falar sobre o meu trabalho. Né, tá no caminho certo, eu já digo a você que tá no caminho certo. Eu agradeço. No papel de primeira dama, tá perfeito, assim, a gente tá seguindo, você tá seguindo essa questão social, porque se associa muito, né? A gente tinha Sara Kubitschek, que fazia esse papel brilhantemente bem, a Michele da última gestão presidencial também fazia isso muito bem. A gente tem que pegar os exemplos que são bons para a vida. Eu acho que tudo na vida que eu faço, né? Eu gosto de fazer bem feito, né? Então, assim, para me dedicar à primeira dama, eu também tive que abrir mão de algumas coisas da minha vida para fazer bem feito também. E eu acho que a população de Maceió merece muito. Alguém que eles possam olhar e saber que pode contar, sabe? E ter orgulho. Então, assim, quando eu visito, eu volto a falar sobre isso, que eu fico um pouquinho. Quando eu visito as pessoas, as empreendedoras, eu olho no olho delas e é como se eu falasse, não, você pode contar comigo, sabe? Você tem com quem você contar um apoio. Então, que bom, né, que você enxergou desse jeito. E eu espero que mais pessoas eu possa ajudar, eu possa inspirar outras mulheres, né, mulheres que estão em situação, porque não é fácil você estar casada com um político. Então, o meu pai falou pra mim, minha filha, quando eu ficava triste, ele falava, minha filha, faça do limão uma limonada. Você está aí, longe da sua família, então faça o seu melhor. Né? Então não dá nem tempo de eu pensar. Eu tô na rua, aquela confusão, minha filha, aquela gritaria, é maravilhoso. Que bom. Muito prazer em conhecê-la pessoalmente. Sim, me chame mais, eu venho mais. Venho, isso é ótimo. Adorei. Vamos falar mais coisas. Você viu que eu vou do Iapoque ao Chuí, né? Eu começo aqui, quando já tiver aí essa questão do Maceió Verão de novo, outra edição, vamos falar da questão social. Aliada com a moda, isso é bacana. É demais. E eu preciso falar do que eu tenho autoridade, né? Sim. Então, é o seu eu entendi meio a moda, eu entendo sobre empreendedorismo. As pessoas... gente, tchau e eu tô querendo falar mais. A próxima. Mas as pessoas esperavam de mim mais um papel mais social, né? Sim. Só que eu falei, eu preciso falar sobre o que eu entendo, que era empreendedorismo. Que não deixa de ser um papel social, né? Então, assim, o Jota me deu essa abertura. E isso. Pronto. E eu quero te convidar também para o episódio da gente, para você conhecer mais sobre a estrutura. É um prazer. Eu muito gosto lindo, de estar em contato com o público. E o Banco da Mulher
No próximo lançamento a gente vai fazer um evento incrível. Espero que você esteja lá com a gente. Estarei. Pode contar comigo. Obrigada. Marina, muito obrigada. Eu que agradeço. Meninos aqui, ó, a equipe da Marina também, muito obrigada. A Laura, que é todo mundo que veio acompanhando. Eu vou me despedindo, aliás, nós vamos nos despedindo do Sério.podcast. Hoje, ó, foi tempão, né? Mas valeu a pena, que a gente nem sentiu aqui. Mulher, nem fala. Gente, muito obrigada e curtam, compartilhem e mandem essa entrevista para quem vocês quiserem, tá certo? A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.